Olá, pessoal. Fala aqui então de um aprazível fim de tarde do dia 1º de abril, como vocês podem verificar aqui. E antes de prosseguir aqui com o vídeo, eu gostaria de deixar claro que todo o conteúdo que eu vou ministrar nesse vídeo será verdadeiro, então não tem essa de dia da mentira, então não se preocupem. Então vamos iniciar aqui o assunto. Vou falar um pouco de AS privado, e geralmente um assunto aí que os alunos costumam ter algumas dúvidas e tal. Então, vamos tentar entender aí, contextualizando uma historinha. Então, Conde Terra Nova, ele tem um provedor de internet, desculpa, ele tem uma empresa e contratou um provedor de internet. E ele tem um roteador que possui dois links, tem duas saídas, já que ele se preocupa um pouco aí com a disponibilidade aí dos seus serviços. Acontece que o Conde ele não tá satisfeito com o serviço do seu provedor. Ele tem uma demanda que esse provedor ele não está conseguindo suprir. Então, vamos analisar aqui o que está acontecendo. Então, Terra Nova, vamos olhar aqui a configuração. Então, ele tem uma rede 1.1.1 atrás dele, que está representada pela loopback. E repare que ele tem configurado rotas default apontadas para os dois roteadores do AS23. Então, reparem que o que vai acontecer aqui? Ele vai fazer um balanceamento. Né? Se eu olhar a tabela de roteamento dele, vejam que ele tem apenas rotas diretamente conectadas e uma rota default, que ele joga um pacote via interface 31, outro pacote via interface 21. Ou seja, um pacote para racha cuca, outro pacote para tripa seca. Uma outra coisa a ser observada. Terra Nova pertence ao AS23. Ou seja, ele não é um AS. Ele apenas contratou esse provedor para ter aí os serviços que ele precisa. Então, essa rede 1.1.1 nada mais é que um endereço pertencente ao AS23. Foi disponibilizado pelo provedor dele. O Terra Nova ele não dispõe de endereços próprios, de endereços dele. Só que Terra Nova é Conde, né? Ele tem exigências, ele não está satisfeito com o seu serviço. Ele gostaria que o tráfego dele, todo o tráfego dele que vá para as redes do AS23, ou seja, rede 2 e rede 3, saíssem via o link serial. Já as rotas que pertencem ao AS4, que aí é a rede 4.4.4, esse tráfego deve sair pela interface Ethernet. Esse é um requisito que o Terra Nova ele gostaria que fosse assim. Mas, infelizmente, o provedor dele não está atendendo isso. Ele não tem o know-how suficiente para atender o Terra Nova. O provedor dele disse assim: Terra Nova, cara, felizmente não dá. Se você quiser, isso você vai ter que rodar o BGP e vai ter que obter um AS. Sinto muito, né? E o Terra Nova: não, obter o AS nada, eu não estou afim de AS, ninguém é obrigado a ter AS. Eu só quero manipular, eu só quero balancear meu tráfego com essas condições. Não tem como? E aí o provedor disse: não tem como. Beleza, então Terra Nova, cansado aí de ser tratado como gentalha, né? Então, ele fez uma pesquisa de mercado e começou a ver outros provedores com alternativa aí para contratar,
já que ele não estava satisfeito com o outro provedor. E eis que ele encontra a Chapolinete, naquele momento mais de desespero, quando ele falou: "Oh meu Deus, quem poderá me defender?" Eis que aparece a Chapolinete. E a Chapolinete disse para a Terra Nova: "Terra Nova, deixa comigo, eu resolvo seu problema, é possível. Todas as minhas configurações são friamente calculadas." Tá certo? Então, Chapolinete, com sua astúcia costumeira, disse que para o Terra Nova, para ele resolver o problema dele, bastava ele usar um AS privado. Então, a Chapolinete vai conceder um... Conceder não, orientou o Terra Nova a configurar o BGP dele utilizando aí o AS 64512. Mas o que é o AS privado, né? A questão é que, já que o Terra Nova não tem interesse em virar AS, sei lá, ele não seja qual motivo que ele achou, ele não quero ser AS, mas eu quero ter os benefícios aí do protocolo BGP. Então, para isso, você utiliza aí o AS privado. Que o AS privado ele tem uma determinada faixa de números de AS, que são AS que você não consegue enxergar na internet, ou não deveria enxergar, justamente por serem AS privados. Uma analogia que a gente pode fazer é o endereço IP público e o endereço IP privado. Então, endereços IP públicos aparecem na internet. Você troca na internet, roteia. Já o privado não. O privado é um endereço de rede LAN. Você tem rede 10, rede 192.168, 172.16. Então, da mesma forma, existe uma faixa de AS numbers para AS privado. E aí o provedor do cliente ele vai fazer uma espécie de NAT. Né? Então, para o mundo, não vai existir o AS 64512. Vai existir o AS 23. O endereço 1.1.1 vai continuar sendo atrelado ao AS 23. A questão do AS privado é uma relação entre cliente e provedor. Foi um arranjo que eles arrumaram aqui, ó. Entre nós, Terra Nova, considere que você tem um AS de número 64512. Mas isso aqui é só entre nós, tá? Fica quietinho, o mundo não precisa saber disso. Então, a faixa aqui do AS privado vai de 64512 até, se eu não me engano, 65535. Eu não estou certo. Uma busca aqui no Google já resolve aqui. Private AS numbers. Então, todos esses números de AS não devem estar sendo anunciados na internet, no BGP. Então tá aqui, ó. 64512 até 65534. De 1 até 64495 são os AS numbers públicos. Então a gente vai configurar aqui o AS 64512 na Terra Nova. Porque ele não está satisfeito com a situação. Reparem só, a gente vai pingar aqui a rede 4.4.4 na internet aqui, atrás de quase nada. Vou botar aqui o source. A loopback 0. Pingamos. Vou dar um trace para a gente saber como que está a disposição, como é que está o balanceamento. Olha só, pessoal, reparem que ele joga o primeiro pacote para 31, 31, 31.3, que é racha cuca. O segundo pacote ele manda para 21, 21, 21.2, que é tripa seca. E depois o terceiro ele vai para racha cuca. Então ele manda um para cá, outro para cá. Isso como primeiro salto, né? E aí no segundo salto, 24, 24.4,
34.34.4. Então, ele vai jogar um pacote por um link, um pacote pelo outro. Isso não atende às demandas de Terra Nova. Ele não quer que... Ele quer ter mais controle. Ele quer que pacotes para a rede 4 saiam necessariamente via tripa seca. Pacotes para as redes 2 e 3, que é as redes do AES-23, saiam via racha cuca. Tá certo? E com rota default, pessoal, a gente não consegue. É muito complexo. Então a gente vai ter que usar o BGP. E como Terra Nova não quer ter um AES, então utilizamos aí o AES privado. Então, a ideia é apagar. Vamos olhar aqui primeiro as configurações. Vamos aqui olhar as configurações. Repare, então, tem uma rota default para cada um dos endereços. O que a gente vai fazer? A gente vai apagar as rotas default. E agora, vamos configurar o BGP de acordo com o que a Chapolinet nos passou. Então, router BGP 64512, que é o AES privado. Vamos anunciar. Antes de mais nada, né? A gente não olhou as configurações dos outros roteadores, né? Então, é bom a gente olhar. Então, em tripa seca, olha só, existe um BGP configurado, AES-23. Ele anuncia a rede 2, que é a rede atrás dele, e a rede 1, que é a rede do Terra Nova, que é, vamos dizer assim, o cliente. E ele forma vizinhança com quase nada no AS4 e forma vizinhança com racha cuca, uma vizinhança IBGP, utilizando aí a loopback 33. Aqui você tem rotas estáticas apontando para a Terra Nova, porque eu só posso anunciar coisas que eu tenho rota. E também tem uma rota apontando para o endereço de loopback aqui do seu vizinho interno. Em racha cuca vai ter a mesma coisa, né? Então tá aqui. Também anuncia a rede 1, anuncia a rede 3 que está atrás dele. E formando as vizinhanças com tripa seca e com quase nada. E finalmente quase nada no AS4, as configurações. Está aqui o BGP, simples, anunciando apenas a rede 4 e formando vizinhança aí com os dois roteadores do AS23. Aqui os dois vizinhos, recebendo 3 prefixos de cada um. E a tabela BGP. Repare que tem sempre a opção de ir por tripa seca ou por racha cuca. Então, rede 1 aqui é a rede do Terra Nova. Em tripa seca, por exemplo, show IP BGP. Tá aí, ó. Rede 1, ele escolhe e via 21.21.21.1, que é esse next hop aqui. Ele também recebe essa rede via racha cuca do IBGP. Só que aí a rota externa prevalece. Então ele tem rotas internas e tem rotas também para o AS4, que é a rede 4. Então essa é a situação. Então a gente tem conectividade. Então vamos aqui em Terra Nova. Vamos configurar o AS privado.
router BGP 64512. E agora, nós já apagamos a rota default. Vamos começar a anunciar a rede 1. Porque eu sou o dono, o Terra Nova é o dono da rede 1. Vamos dizer assim, né? Então, máscara. E agora formar os vizinhos. AS remoto 23. Feitos os comandos. Vamos aqui então em tripa seca. A ideia então é de apagar essas rotas estáticas para a rede 1, porque agora elas serão alcançáveis via BGP. Então vamos apagar. Feito. E agora vamos configurar a vizinhança BGP com Terra Nova. Router BGP 23, neighbor, esse endereço aqui, né? 21, 21, 21.1. Remote AS, qual é? 64512. Feito. Vamos fazer a mesma coisa em Rachacuca. Então, eu vou apagar as rotas estáticas apontando para a rede 1. Ah, 23, 23, final 2. Certo. Apagadas as rotas. E agora configurar o eBGP. Router BGP 23, neighbor 31.31, 31.1, AS remoto 64512. Vizinhança subiu. Então tá aí Rachacuca com 3 vizinhos. Tripa seca também. Só chegar aqui em Terra Nova. Show IP BGP Summary. Show aqui BGP Enable. Rotas anunciadas. Então tá anunciando aqui a rede 1. Beleza. Tá aparecendo aqui agora. Então, Rachacuca para chegar na rede 1, ele manda para
Next hop 31, 31, 31, que é essa interface aqui. E reparem agora, pessoal, que olha só, o AS de origem agora aparece como 64512, não mais como AS23, porque a gente criou um AS privado com esse número. Mesma coisa acontece em tripa seca. Se a gente for em quase nada, tá aí, ó. Rede 1, eu chego via dois saltos. É uma rede que origina no AS64512 e passa pelo AS23. E eu pingo a rede Terra Nova, ou seja, eu estou com conectividade. O BGP está funcionando. Acontece, pessoal, que essa situação aqui, essa situação está errada, pessoal. A gente não deve anunciar na internet rotas com SPF 64512. Na verdade, não deve anunciar AS privados na internet. No caso, 64512. Então, para a internet, essa rota tem que ser como se tivesse origem o AS23. Isso aqui tem que ser transparente para o resto do mundo. E aí, no nosso laboratório, tem que ser transparente para o roteador quase nada. Como é que eu faço isso, né? Então, a gente tem que ir no AS do provedor do cliente, no caso 23. Então, tripa seca, router BGP 23. E eu preciso fazer um comando do BGP. Comando simples. Então, um comando na vizinhança com quase nada. E aí, eu uso a seguinte opção. Essa aqui, ó. Remove private AS. Remover o número de AS privado das atualizações do BGP. Agora sim, hein? Feito aqui em tripa seca, temos que fazer o mesmo comando em Rachacuca. Remove private AS. Vamos fazer o reenvio das rotas. E agora vamos ver como é que aparece em quase nada. Olha só, pessoal. Rede 1 agora, ó, aparece como origem o AS23. É como se tivesse apenas um salto. E em termos de AS, está, né, pessoal? Porque o Terra Nova não tem AS. Ele chega direto no AS23. Aí, ó. Apenas um salto. Agora, no tripa seca, por exemplo, o que aparece aqui, ó? Aí aparece. Ou seja, tá aqui o AS 64512. Para os AS, para os roteadores do provedor, onde o cliente está ligado, existe o discernimento, existe o conhecimento que existe esse AS privado. Então, é aquela coisa que é aquele segredinho entre os dois, né? Ó, a gente tem um AS entre nós dois, tá? Mas o mundo não sabe disso, tá? Então, entre nós existe o AS 64512. Daqui para frente não existe isso. Bom, então essa é a situação de tripa seca. Vamos olhar a situação de terra nova, como é que tá. Então, olha só, para a rede 4, que é o quase nada, ele opta aí por 21, 21, 21.2, que é o tripa seca. Então, se a gente olhar a tabela de roteamento, reparem que ele opta por apenas uma das rotas. Então, uma situação antes que a gente tinha balanceamento, agora a gente não tem mais. Se eu der um trace, olha só, ele sempre escolhe ir por tripa seca.
E aí você para e pensa, pô, Vitor, pô, bela opção que a gente fez, né? Antes a gente tinha pelo menos um balanceamento 50-50. Agora a gente está mandando tudo pelo tripa seca. Fui configurar o BGP e só me ferrei. O que aconteceu? Pois é, pessoal, o BGP não é para principiantes. Né? BGP exige estudo, exige conhecimento e exige treino. Então, você consegue muita coisa com ele, sim. Ele é muito poderoso, mas tem que estudar, tem que saber mexer. Então, a gente vai precisar fazer o quê? Uma política para manipular o tráfego. Então, vamos montar essa política. Já que o BGP, por natureza, ele vamos dizer assim, não é multipath. Ele vai escolher sempre apenas um caminho como melhor. Então, o Terranova... E reparem que, vamos ver aqui, show IP BGP. Para a rede 2, ele opta também por tripa seca. Para a rede 3, também. Então ele está mandando tudo por tripa seca. Esse link aqui está com 100% e esse aqui está com 0. Então vamos corrigir isso, fazendo uma política de, vamos dizer assim, saída do meu tráfego. Utilizando para isso os nossos route maps. Então, route map, vou criar aqui um nome, política, prefixos de entrada. Então, é uma política que vai alterar os atributos dos prefixos que entram. Então, eu estou recebendo rotas estão entrando, e a gente vai alterar os atributos para que o nosso tráfego de saída seja manipulado. Então é sempre assim, a gente cria uma política de entrada para manipular um tráfego de saída. E vice-versa. A gente cria uma política de saída para manipular um tráfego de entrada. E aí, o requisito é o quê? Tráfego para o AS23 sair via serial. Tráfego para o AS4 sair via Ethernet. Então, eu vou criar aqui uma cláusula match ASPath, se referindo ao AS23. Que no caso aqui é uma access list de AS. E aí, se bater essa condição, eu faço uma configuração, que é o quê? Mudar a preferência local, o local preference, para 230, que é um valor maior que 100, que é o valor padrão. Tá? Essa foi a regra 10. Vamos criar a regra 20. A regra 20 vai dizer o quê? Se bater a lista de ASPF 4, que vai se referir ao S4, o que eu faço? Eu vou configurar minha local preference para, sei lá, 40. Um valor menor que o padrão, que é 100. E finalmente vou criar aqui uma regra 30 para permitir o restante do tráfego sem mudanças de atributos. Vamos ver aqui. Nossa política então está assim. Regra 10, se bater a S23, muda o local price para 230. Se for uma rede do AS4, muda o local price para 40. Então a gente precisa aplicar essa política. A gente vai aplicar onde? Aqui ou aqui? Do jeito que está aqui, olha só, eu estou melhorando rotas do S23 e piorando rotas do S4. Então, eu devo aplicar essa política não em tripa seca, mas em racha cuca. Em racha cuca eu quero piorar as redes do AS4 e melhorar as redes do AS23. Entenderam? Então, a política está pronta, só falta aplicar. Então, router BGP 64512, neighbor 31
31.31, 31.3, route map, sentido entrada. Feito. Vou fazer o pedido de envio de rotas. Clear IP BGP asterisco soft, que é o route refresh. Feito. Tem uma coisa errada. Ah, desculpa, né? A gente não fez a lista de acesso de AS. Aí não dá certo, né? Então, tá aqui, ó. ASPF 23, ASPF 4. Então vamos lá. IP, ASPF Access List 23, permite, e aí eu preciso de um regex. Os regex pessoal, o regex é uma aula à parte, né? Então, para rotas que nascem em determinada AS, a gente deve usar o regex underscore 23 dólar. Show BGP regex. Isso. Tá vendo que eu posso usar o comando show ipbgp regex só para checar se está certo. Tá vendo aqui, ó? É como se fosse um subconjunto da minha tabela BGP. Um subconjunto que obedece a essa expressão regular. Então, ó, o regex underscore 23 dólar engloba essas duas redes, a rede 2 e a rede 3, que são as redes exatamente do S23. Se eu fizer o mesmo comando com o regex 4, ele vai voltar a rede 4. Então, vamos fazer a mesma access list, agora com o 4. Feito. E pedir o envio de rotas. Agora, provavelmente vai dar certo. Tá aí, pessoal. Preferências locais alteradas, do meu, vamos dizer assim, AS, entre aspas, 64512. E o que está acontecendo aqui? Para a rede 4, Terra Nova opta aí por 21, 21, 21.2. Show de bola. Para a rede 2 e para a rede 3, ele opta aí por 31, 31, 31.3, que é Rachacuca. Rede 1 é uma rede local, né, que só 0,000. Então, com isso, a gente obedece aí às políticas, os desejos de Terra Nova. Então, o Terra Nova não precisou obter um AS e está configurando aí o BGP, podendo aplicar políticas, podendo manipular tráfego. E foi o que ele conseguiu fazer, né? Então, vamos fazer um trace. Então, por exemplo, para a rede 2, o pacote vai ter origem a loopback 0. Então, para a rede 2 ele joga para Rachacuca e depois para Tripa Seca. Se for para a rede 3, também ele joga direto para Rachacuca e já chega no destino. Se for rede 4, ele deve mandar por Tripa Seca. Que é o que acontece. Tá certo? Então, vejam que bem bacana esse recurso do AS privado. Não contavam com a nossa astúcia, né? Então, era esse o meu recado de hoje. Espero que tenha ficado claro aí o assunto AS privado. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço.